Olá, hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro mistério da ciência, uma história de detetive que se passa dentro das menores criaturas vivas. É um caso sobre mutações que acontecem assim, do nada, no DNA, e as pistas levaram a uma conclusão, olha, totalmente inesperada. Vamos pensar no DNA como se fosse um manual de instruções de toda a vida na Terra. Mas e se esse manual, por conta própria, começasse a ter uns errinhos de digitação? É exatamente aí que a nossa história começa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o DNA não é um código perfeito estático. Longe disso. Ele está sempre mudando, cometendo pequenos errinhos o tempo todo. O nome científico para isso é um pouquinho complicado. Mutagênese espontânea. Mas na prática quer dizer o quê? Que o DNA sofre alterações químicas sozinho, sabe? Sem precisar de radiação, de nada externo. A própria vida, o metabolismo normal da célula, já gera esses erros de digitação. E um dos erros mais comuns mesmo envolve a citosina, uma das 4 letras do nosso código genético. Ela pode, do nada, perder um pedacinho químico e virar uma tal de uracila. E qual o problema? Bom, uracila é uma letra que pertence ao RNA, não ao DNA. É como se a gente achasse uma letra em cirílico no meio de uma frase em português. A célula tem que dar um jeito de consertar isso, né? E como em toda boa história de detetive, a gente precisa primeiro conhecer as regras para depois descobrir quem está quebrando. E na genética não é diferente. Os cientistas já tinham estabelecido uma regra meio que padrão, baseada em organismos super bem estudados. O nosso organismo modelo aqui é a famosa Escherichia coli, a E. coli. Com certeza já se ouviu falar dela. É a bactéria mais estudada do planeta. E nela, os cientistas viram direitinho o que acontece quando aquele erro de citosina para urácila não é corrigido a tempo. E o resultado é quase sempre o mesmo. O par original, que era guanina-citosina ou GC, vira um par adenina-timina ou AT. Essa é a regra, a tal da assinatura mutacional clássica. É bom guardar essa informação, hein? GC vira AT. Essa é a arma do crime que todo mundo esperava encontrar. Agora sim, vamos conhecer o personagem principal da nossa história. Uma bactéria super comum, mas que, como a gente vai ver, não gosta muito de seguir as regras. Essa aqui é a Caulobacter crescentius. Ela vive em lugares com poucos nutrientes, tipo solo, água doce. Ela já é fascinante por si só, porque tem um ciclo de vida que gera 2 tipos de células filhas bem diferentes. Mas o verdadeiro segredo dela, esse tá no DNA. O genoma da Caulobacter é composto por 67% de pares GC, gente. Isso é um número muito alto. E só deixa o mistério maior. Pensa bem, se a regra padrão de mutação, aquela de GC para AT, fosse forte aqui, essa bactéria estaria o tempo todo perdendo seus principais blocos de construção genéticos. Como é que ela consegue manter esse equilíbrio? Foi justamente essa pergunta que fez os pesquisadores olharem mais de perto. E o que eles acharam, nossa, virou a regra de cabeça para baixo. Essa citação, da tese que a gente está analisando, resume a descoberta chocante. Ao contrário do que se esperava, os cientistas viram que o que predominava eram as mutações de AT para GC. Exatamente o contrário da regra. E o resultado, visualmente, é gritante. O gráfico mostra essa inversão de uma forma muito clara. A mutação que deveria ser rara de AT para GC é alta, e a que deveria ser super comum de GC para AT é baixíssima. A bactéria não estava só quebrando a regra, ela estava fazendo o processo inverso. Então chegamos no ponto principal. Como isso é possível? Nossa investigação agora foca em 2 suspeitos que poderiam ser os responsáveis por essa reviravolta toda. O nosso primeiro suspeito é o copiador desleixado. São umas enzimas especiais, as polimerases de DNA, que às vezes são chamadas para copiar o DNA em situações de estresse e, por isso, acabam cometendo mais erros. O segundo suspeito é a equipe de reparo, as enzimas UDG, que tem um trabalho bem específico em encontrar e consertar aquele erro da uracila antes que ele vire um problema de verdade. Um dos 2 tem que ser o culpado. Para testar o primeiro suspeito, os cientistas fizeram um experimento super engenhoso. Eles simplesmente removeram essas polimerases que erram mais, a DIN-B e a DNAE2 da bactéria. Se elas fossem as culpadas, a taxa de mutação ia ter que mudar, certo? Mas o resultado foi claro. Não deu nenhuma diferença significativa. O veredito, então, o copiador desleixado foi inocentado. Todas as pistas agora apontam para o nosso último suspeito, a equipe de reparo.
Alguma coisa devia estar errada com o jeito que a Caulobacter conserta os erros no próprio DNA. E aqui veio a prova definitiva. Os pesquisadores mediram a eficiência da equipe de reparo UDG na Secret CentOS e compararam com a da E. coli. O resultado foi de cair o queixo. A equipe de reparo da Caulobacter era cerca de 14 vezes menos eficiente para tirar a uracila do DNA. 14 vezes. Então, caso encerrado. A assinatura de mutação toda estranha não acontece porque a Caulobacter tem um mecanismo secreto para criar mutações GC. Não, é porque ela é surpreendentemente ruim em consertar o erro que leva à mutação contrária. Como a mutação de GC para AT acontece muito pouco, a outra, de AT para GC, acaba parecendo ser dominante. Mas como em toda boa história, resolver um mistério muitas vezes abre a porta para outro, talvez ainda mais profundo. Vamos só recapitular o que a gente aprendeu aqui. Primeiro, o DNA comete erros. Segundo, as regras que a gente achava que eram universais, na verdade não são. A Caulobacter crescentus mostrou isso com uma assinatura de mutação invertida. E a causa provável para isso é uma equipe de reparo de DNA bem lenta. E isso nos deixa com o quebra-cabeça final. A gente aprende que a evolução geralmente favorece a eficiência. Então por que a Caulobacter crescentus se dá bem com um sistema de reparo que parece tão falho se comparado ao da E. coli? Será que existe alguma vantagem escondida nessa ineficiência? Um benefício secreto que permitiu que essa bactéria tivesse sucesso no ambiente dela? Bom, a resposta para isso já é um mistério para uma outra investigação.